Pensa só, um continente inteiro redesenhando seu próprio mapa, em menos de uma geração. Foi exatamente isso que aconteceu na África na segunda metade do século XX. Uma verdadeira explosão de liberdade, que ecoou pelo mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, deixou para trás um campo minado de conflitos, de desafios. A gente vai entender agora como essa história, que começou com tanta esperança, se tornou tão, mas tão complexa. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que o sonho da independência, de um continente finalmente livre, acabou virando um tabuleiro de xadrez para as superpotências da época? É exatamente isso que a gente vai desvendar juntos aqui. Bom, para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar lá no começo. E olha, tudo começa com um mapa. Mas não um mapa qualquer, um mapa que não foi desenhado pelos africanos, e sim pela Europa. Imagina a cena, 1885, em Berlim. Líderes europeus com réguas e canetas na mão, decidindo o futuro de milhões de pessoas. Eles simplesmente traçaram fronteiras em linha reta, ignorando tudo, montanhas, rios e o mais importante de tudo, as pessoas que viviam ali. Essa divisão, feita sem a menor consideração pelas realidades étnicas, culturais, plantou a semente de incontáveis conflitos que a gente veria depois. E o resultado? Bom, foi exatamente esse, uma receita pronta para o desastre, para a instabilidade. Povos da mesma etnia, de repente separados por uma fronteira artificial, e grupos rivais, que viviam em conflito há séculos, forçados a conviver no mesmo país, sob a mesma bandeira. Essa herança não foi só um mapa mal feito, foi um verdadeiro barril de pólvora, que, décadas mais tarde, claro, explodiu. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, e com ela o poder daqueles impérios europeus começou a enfraquecer. E nesse vácuo, nesse espaço que se abriu, um vento de mudança começou a soprar, e com muita força por todo o continente africano. O mundo, naquela época, estava dividido em dois polos, né? De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. E os dois olharam para a África e viram ali uma oportunidade de ouro para expandir a própria influência. Então, eles começaram a apoiar os movimentos de libertação, mas não era só por ideologia, claro. Eles queriam acesso a recursos, a posições estratégicas. E o mais irônico de tudo é que essa disputa global acabou acelerando o fim do colonialismo europeu. E o que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Olha só, Gana deu o pontapé inicial em 1957. Só 3 anos depois, em 1960, que ficou conhecido como o Ano da África, 17 nações se tornaram independentes, de uma só vez. Foi uma onda de liberdade que redesenhou o mapa do mundo em pouquíssimo tempo, em pouco mais de uma década. E o que unia tantas dessas lutas diferentes? Tinha uma ideia muito poderosa por trás: o pan-africanismo. Era o sonho de uma África unida, forte, soberana, uma África que pudesse finalmente traçar o seu próprio destino, sem ninguém de fora dando palpite. Mesmo que essa união política completa nunca tenha acontecido de fato, essa visão foi a chama, a inspiração para toda uma geração de líderes. Só que nem todo mundo cedeu tão fácil. Portugal, que era o mais antigo e o último império europeu na África, decidiu resistir, bateu o pé a todo custo. E essa teimosia, essa resistência, levou um caminho para a liberdade muito mais longo e muito mais sangrento. E aqui a gente vê a diferença de forma muito clara. De um lado, a Grã-Bretanha e a França, que no geral negociaram as independências. A ideia era manter o controle econômico, a influência, né? Já Portugal, que vivia uma ditadura sobre o Estado Novo, se recusou a qualquer tipo de negociação. Então, para colônias como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, a única saída foi a luta armada. E aqui tem um ponto-chave, uma relação de causa e efeito muito interessante. Foram 13 anos de uma guerra colonial super desgastante, que praticamente sangrou o regime português até ele não aguentar mais. A Revolução dos Cravos, lá em 1974, foi liderada justamente pelos militares que estavam cansados de lutar essa guerra. Ou seja, no fim das contas, a luta pela liberdade na África acabou libertando os próprios portugueses da ditadura deles. Só que a independência não foi o fim da história. Longe disso. Para muitas dessas novas nações, a saída do colonizador europeu foi só o começo de uma outra batalha. Uma batalha diferente, mais complexa e, em muitos casos, até mais cruel. Essa nova realidade tem um nome: neocolonialismo. É o seguinte: a soberania política, a independência, foi conquistada. Ótimo. Mas a dependência econômica continuou.
Ou seja, no papel, os países eram independentes, mas na prática, suas economias, que geralmente dependiam de exportar um ou dois produtos só, e suas políticas continuavam sendo muito influenciadas, seja pelas antigas metrópoles ou pelas novas superpotências. E Angola, talvez, seja o exemplo mais triste, mais trágico de como esse cenário se desenrolou. A ironia é pesada. Logo depois de conseguirem a independência de Portugal, os três movimentos que lutaram juntos contra esse inimigo comum se voltaram uns contra os outros. Cada um tinha uma ideia diferente para o futuro do país e, o ponto crucial, cada um tinha um patrocinador internacional poderoso por trás. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. A Guerra Civil em Angola virou, na prática, um campo de batalha da Guerra Fria. Olha só, o MPLA, de orientação marxista, recebia apoio da União Soviética e de Cuba. Do outro lado, a FNLA e a UNITA, que eram anticomunistas, tinham apoio dos Estados Unidos e de aliados ali da região, como o regime do apartheid da África do Sul. Então, um conflito que era o local foi sendo alimentado com armas, com dinheiro das superpotências e se arrastou por quase 30 anos. E o problema era muito maior do que só as guerras por procuração, sabe? Pensa na missão quase impossível que esses novos países tinham pela frente. A herança que eles receberam foi uma herança de exploração. Faltava gente qualificada, porque o sistema colonial não tinha interesse em formar médicos, engenheiros, administradores locais. A infraestrutura que existia era só para tirar a matéria-prima do país, e as sociedades estavam totalmente divididas. Tentar construir um país nessas condições era como tentar construir uma casa num campo minado. E enquanto o continente inteiro lidava com todos esses desafios, lá no extremo sul, a última e talvez a mais brutal forma de opressão da era colonial ainda estava de pé. O apartheid. E olha, não era só preconceito. Era um sistema legal, estatal, quase científico, que controlava absolutamente cada detalhe da vida de uma pessoa com base na cor da pele dela. Onde morar, onde trabalhar, onde estudar, com quem se casar, tudo era definido por lei. Tudo para garantir que o poder e os privilégios ficassem concentrados nas mãos da minoria branca. 27 anos. Esse foi o tempo que Nelson Mandela, o grande líder da luta contra o apartheid, passou na prisão. Esse foi o preço que ele pagou por lutar contra um sistema desumano. E de dentro da cela, ele virou o maior símbolo mundial da resistência contra a injustiça racial. A liberdade de Mandela se tornou um grito de guerra no mundo todo. No fim, a combinação de uma resistência interna cada vez mais forte com a pressão internacional acabou sufocando o regime. A libertação de Mandela em 1990 foi o começo do fim. E em 1994, quando ele foi eleito presidente, nas primeiras eleições em que todo mundo pôde votar, a África do Sul não só virou uma página, ela fechou um dos capítulos mais sombrios da história do século XX. E com isso, a nossa jornada por esse século XX africano chega ao fim. Mas a história, claro, continua. A pergunta que fica no ar é: como é que as heranças desse século tão turbulento, as fronteiras artificiais, a dependência econômica, as cicatrizes dos conflitos, como tudo isso ainda define a África de hoje e o seu futuro? Entender esse passado é o único jeito de compreender de verdade o presente e de imaginar o que vem pela frente.